Capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho deles. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois passavam transmitindo as decisões tomadas pelos apóstolos pelo mistério de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas e na fé cresciam em número de cada dia. A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira, pediu então contornaram a Mísia e desceram a Troade, Macedônia. Estavam em pé e suplicavam: passe a Macedônia, ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo em Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouvimos era uma mulher temente. Deus chamava de Lídia, vencedora do tecido da púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada com sua casa, como ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, vim ficar em minha casa, e nos convenceu. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual prendia o futuro. Ele ganhava muito dinheiro para que seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam um caminho da salvação. Continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito Santo: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Não, Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No instante, o Espírito deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado. Dono da sua escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram aos magistrados. Disseram: eles, homens, são judeus, estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados. Depois que serem magistrados, ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, que ele lançou no cárcere interior, ele os prendeu aos pés do trono. Por volta da meia-noite, houve um terremoto tão violento que os aceres da prisão foram abalados. Principalmente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro
O carcereiro acordou e, vindo abertas as portas da prisão, desembanhou-se sua espada, mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Responderam: "Crendo no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa." E pregaram palavras de Deus e a todos eles de casa. Naquela hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes refeição, e com toda a sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte esses homens." O carcereiro disse a Paulo. Os magistrados deram ordens para que Silas sejam libertados. "Agora podem sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Ainda nós, cidadãos romanos, eles nos aceitaram publicamente sem processo formal. Nos lançaram na prisão. E agora? Querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que eles eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Saulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e se encorajaram. Então partiram.